Glória a Deus. Mateus 16, verso 13. Mateus capítulo 16, versículo 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem os homens que dizem os homens ser o Filho do Homem? O título dessa mensagem é: O que dizem de Jesus? O que é que estão dizendo de Jesus? Por que é tão importante para Jesus essa pergunta? Porque era importante saber o que as pessoas falavam a seu respeito. Porque, na verdade, isso aí implicaria em como estava chegando para eles essa mensagem, como eles estavam entendendo o agir dele conforme as Escrituras, porque está falando do povo judeu que conhece a Escritura, conhece a lei, a Torá. Então ele veio, como eu falei há poucos dias até, nascido de mulher e nascido sob a lei. Gálatas 4, verso 4. Então ele pregando, ele perguntou para os seus discípulos à parte, e perguntou: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí segue no versículo 14 dizendo assim: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, Jeremias ou um dos profetas. Quando nós olhamos Hebreus 12, verso 2, nós lemos assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para Hebreus, lá na frente, para o escritor aos Hebreus, já está uma definição, que Jesus ele é o autor e o consumador. Autor é aquele que cria, né? O autor de uma peça de teatro, o autor de uma música, é aquele que cria. Então, ele é o autor da nossa fé e o consumador. E essa autoria de fé não é aquela fé de acreditar naturalmente. Autor da fé, conceito mesmo, doutrinário, conceito nele e dele. Autor e consumador da fé. No entanto, nesse momento, na verdade, no seu ministério, os discípulos não entendiam muito bem. Você pode ver que quando ele ressuscita, no caminho de Emaús, ele se aproxima, ele surge ali perto de dois discípulos, e vão conversando com eles, se aproxima e pergunta sobre o que vocês conversam. E eles falam: olha, o senhor não é estrangeiro, é peregrino para aqui, só você que não estava por aqui nesses dias, o acontecimento que teve, assim assado, até que o senhor ensina eles, abre o entendimento deles, no partir do pão eles entendem que era o Senhor, e o senhor fala para eles que são tardios para entender. Em muitas situações, em muitos textos nós vamos ler que eles não conseguiam compreender. Então, quem era Jesus? E muitos ali queriam entender, conhecer, e saber quem era Jesus. Olha bem, no livro de Lucas 19, no versículo 3, Zaqueu desejou ver Jesus, desejou ver quem era Jesus, e ele sobe numa árvore. Ele era de pequena estatura, havia muitas pessoas, e diz o texto que Zaqueu desejou, ele queria ver quem era Jesus. Que teve essa curiosidade, queria saber quem era ele. Né? Lucas 19, verso 1, 2, e no 3 ele diz isso. Ele desejou ver quem era Jesus. Se você olhar lá para o livro de João, capítulo 12, verso 20, verso 21, você vai perceber que os gregos queriam ver Jesus, queriam conhecer quem é Jesus. Né? Esse eu vou ler, quer ver? João 12. E o verso 20, João 12, verso 20 e verso 21, olha bem o texto como nos informa. João 12, verso 20, e o verso 21 está escrito assim: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queremos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe disseram a Jesus. O desejo de conhecer Jesus. O texto segue aqui, eu não vou seguir nos textos, só pegando essa ponta, que eles desejaram conhecer, assim como Zaqueu quis conhecer, e assim como os gregos desejaram ver Jesus, conhecer Jesus. E o Senhor pergunta: o que dizem sobre mim? O que estão dizendo sobre o mestre de vocês, o Messias, a minha pessoa, sobre mim? Bom, estão dizendo que o Senhor é João Batista. E por que assemelharam a João Batista? Uma das razões é porque João Batista pregava uma mensagem de arrependimento. E Jesus pregava a mesma coisa.
João Batista começou a pregar: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E Jesus, Lucas 4,17, diz a mesma coisa, que saiu Jesus a pregar: arrependei-vos porque é agora chegado o reino de Deus. Se nós olharmos para o livro de Elias agora, então, João Batista e outros dizem que o Senhor é Elias. Elias, uma das características que tinha em Elias, que Jesus manifestou também, era ressuscitar mortos. Tem uma passagem que Elias ressuscitou morto. Tem uma passagem que Elias multiplicou a farinha na panela da mulher, a botija no azeite, e Jesus também multiplicava pães, ressuscitava mortos. Bom, ele deve ser Elias. Ou então Jeremias, porque Jeremias foi separado desde o ventre. Você lê isso lá no capítulo 1 de Jeremias, que desde o ventre o Senhor o separou, e Cristo da mesma forma, lá no ventre, separado. Então deve ser Jeremias. Isso que as pessoas falavam, que as multidões falavam, em relação a Cristo. Ou então um dos profetas, porque os profetas traziam uma mensagem de conserto. E ele trazia uma mensagem de conserto. Raça de víboras, né? Ele trazia mensagem de conserto. Vocês são sepulcros caiados, vocês são falsos, mentirosos, filhos do diabo. O pai de vocês é o diabo, vocês são mentirosos. O pai de vocês é o diabo. Então, um dos profetas, porque trazia uma mensagem pesada, uma mensagem dura. O profeta, normalmente, ele trazia uma mensagem de conforto. Por exemplo, quando a nação de Israel foi em cativeiro para a Babilônia, no ano 605, a primeira investida de Nabucodonosor, no ano de 597, e a segunda, daquelas levas que levou ali vários para o cativeiro, e na terceira leva, de fato, que definitivamente destruiu o templo e tudo mais, em 586 a.C., mas tinha profeta que tinha avisado antes, tinha profeta avisando imediatamente, e tinha profeta que no cativeiro anunciavam e falavam, e traziam a mensagem para que se arrependessem, e depois em cativeiro para que retornassem. Aliás, que se voltassem para o Senhor, porque o Senhor os tiraria do cativeiro. Então traz uma mensagem de conforto, mas traz uma mensagem de conserto. E Cristo fazia isso. Vinde a mim, vós, que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tinha conforto, mas tinha essa mensagem. Raça de víboras e filho do diabo e assim por diante. Então, eu quero agora destacar alguns grupos e o que eles pensavam de Jesus. Quando eu postei essa mensagem hoje no Face da igreja, um irmão comentou assim: misericórdia, o que estão pensando em Jesus? Na verdade, pensa muita coisa dele, né? Trazendo para os nossos dias, contemporaneizando, nós vemos que as pessoas pensam muitas coisas de Jesus. Tem pessoas que pensam que Jesus é um gerente de banco, porque Jesus, eles olham para Cristo e não enxergam a cruz, eles enxergam um sifão, ou seja, cifrão, dinheiro, é um cifrão, dinheiro. Olham para Jesus, não conseguem enxergar a cruz, enxergam dólar, reais, ouro, prata, sei lá o quê. Olham para Jesus e enxergam apartamento, chave de casa, enfim. Então, para muitos hoje ainda, olha para Jesus e se perguntar para você quem é Jesus. Jesus é aquele que me dá a bênção. Olha, ele é o abençoador, mas ele não quer o dono da bênção, ele quer apenas a bênção. Então, há muitas falas de pessoas que dizem assim: hoje eu vou no culto buscar a minha bênção. Eles não entendem que o culto é adoração a Deus. Claro que Deus pode abençoar, mas o objetivo do culto é celebrar a Deus, cultuar a Deus, honrá-lo pela sua grandeza, por ele ser Deus, adorar, tributar, prestar culto a ele. Muito bem. Então, um dos grupos que falaram alguma coisa de Jesus era a sua própria família. Observe Marcos 3. Vai lá comigo. Marcos capítulo 3. E o versículo 21. Olha bem. Marcos capítulo 3, verso 21. Olha o que diz. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Seus familiares, seus irmãos, sua parentela, sua mãe. Olha bem. Então, o que eles diziam de Jesus? Primeiro grupo, a sua família, os mais próximos dele. Diziam que ele estava fora de si. O que é uma pessoa fora de si? Que não está em si. Como é que uma pessoa é ela e não está nela? Você entende isso? É o quê? Uma pessoa que está fora das suas faculdades mentais. Está
desprovida das faculdades mentais, de raciocinar. Ela está ali, mas como se não tivesse. O louco, está fora de si. Chamou de louco. Ele é louco, está louco. Louco, fora de si. Porque se você olhar um pouquinho antes nos textos, você vai observar que ele escolheu discípulos, chamou seus 12, a partir do versículo 13 de Marcos 3. Ele vai escorrendo aqui, fala sobre que eles vão ter poder para curar enfermos, expulsar demônios, o nome desse é aquele, fulano, beltrano. No versículo 20 diz assim, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Eles trabalhavam tanto, que não podiam parar para fazer uma refeição. Era uma atividade constante, atividade contínua. Outro dia eu li uma frase muito interessante de um irmão que postou, eu achei muito interessante aquela frase, que ele disse assim, aquela expressão era bem assim, Jesus trabalhava o dia todo. Jesus levantava cedo e trabalhava o dia inteiro. Ele afirmou em uma certa ocasião, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. À noite, ele passava em oração. Muitas vezes, a noite toda em oração. E a frase estava lá assim, trabalhava o dia inteiro, orava a noite inteira e descansava quando? Quando havia tempestade. Remetendo à passagem de Marcos 5, quando ele vai na tempestade, no barco, deita e dorme enquanto está a tempestade. E quando tem tempestade, Jesus dorme. Você está entendendo? Porque ele é Deus. Achei muito interessante isso daí. Então ele estava ali trabalhando o dia todo, expulsando demônio, curando os enfermos, instruindo. Ele fazia um ministério que tinha essa função de ensinar, pregar e curar. Onde ele passava, ele curava, ensinava, pregava, ensinava e curava. E não tinha tempo quase de comer, não tinha tempo de comer. O texto nos informa isso. Nem sequer podiam comer pão, fazer uma refeição, sentar com calma, descansar. E até porque o ministério dele é um ministério curto, ele sabia disso. Então, aí o versículo 21 diz, e quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Quando nós olhamos para o livro de Lucas, de 26 a seguir, tem o anjo Gabriel instruindo a mãe de Jesus que ela daria à luz um filho. E ela disse, mas eu não conheço varão, eu sou virgem, ou seja, não tem como ter filho. Não, o que vai vir sobre você é do Altíssimo, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, etc, etc. E deu toda a instrução para ela. Depois que Cristo nasceu, Jesus, ela tornou-se normalmente a mulher de José. E teve filhos e filhas com o seu marido. Jesus então tinha meio-irmãos. Provavelmente ela comentava com seu marido e com os filhos. Eu posso imaginar, conjecturar aqui. Mas de qualquer forma, ela sabia quem era ele. E José também sabia, até porque teve sonhos. Quando ele quis deixar Maria, não vai não. O que vai nascer dela é do Senhor. Quando foge para o Egito, quando Herodes queria capturá-lo, volta do Egito. Em sonhos, o Senhor revelava para José. Então eles sabiam muito bem. Isabel, a prima de Maria, do qual nasceu João Batista, que era primo de segundo grau de Jesus, também ela tinha a experiência de saber o que tinha, tanto que ela era mãe de Cristo, do Salvador, tanto que quando Maria vai visitar Isabel, ela fala, que alegria de ver a mãe do meu Salvador vindo visitar e tal, aqueles textos todos lá. Então sabiam, mas vendo aquilo tudo, eles ficaram assim, não, ele está fora de si. Então tem um grupo, que é o primeiro grupo que eu destaco nesta mensagem, nesta noite, que é esse grupo que não acreditava e dizia que ele era louco, fora de si. Se você olhar para o livro de João, no capítulo 7, no versículo 5, e eu quero ler esse texto, observe comigo. João, capítulo 7, verso 5. Olha bem. Eu vou ler o 3, o 4 e o 5. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aí ele fala, ainda não chegou o meu tempo, tal. Nem os seus irmãos criam nele. Não acreditavam que ele era o Messias. Não acreditavam que era o Cristo. Vendo milagres, os sinais acontecendo, não acreditavam. Não acreditavam. Nem mesmo seus irmãos. E se nós continuarmos seguindo no livro de João 7, nós vamos observar outras situações e das quais ele ensinou muitas coisas ali, nós vamos falar mais na frente um pouquinho, se houver tempo. Então a ideia era essa, está fora de si. Assim como em certa ocasião, o rei Agripa chamou Paulo também de louco.
Olha só, Atos 26 e o verso 24. Atos 26, verso 24. Olha só o que diz esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 24. Eu vou ler o 23 e 24. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Então, Agripa, com a pregação de Paulo, com o anúncio de Paulo, ele ficou, sabe, você está louco, Paulo? É uma loucura isso. Cristo ressuscitar, Cristo vivo, isso aí não existe. Você está louco, está fora de si. Então, às vezes, as pessoas servindo a Cristo vão ser chamadas de louco mesmo. Porque para muitos aí fora, para muitos que não conhecem o Evangelho, que não sabem da verdade do Evangelho, sabem do Evangelho, mas não conhecem o Evangelho. Sabem um pouco do Evangelho, mas não conhecem a verdade do Evangelho. Então eles falam, é loucura servir um Deus que morre na cruz. É loucura servir um Deus que não podemos tocar, não podemos... Se você observar na Grécia antiga, os gregos, quando ouviram o Evangelho, eles achavam que os cristãos eram hereges, porque os cristãos só tinham Deus. Como é que o cristão pode ser, de fato, um servo de Deus, se ele só tem um Deus? É um herege. Ele tem que ter vários deuses, não pode ser um só. Você está entendendo? Então, observa. Eles, a própria família, esse grupo chamou Jesus de louco. Olha só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1. Talvez um dia você foi chamado, como eu já fui chamado, e se não foi, talvez seja ainda. Mas escute bem o que eu vou dizer aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 18. Olha só o que diz a palavra. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura, não é para aquele que perece, mas para nós, os salvos, é o poder de Deus, porque nós pregamos o Evangelho, como eu falei na quinta-feira, Cristo e esse crucificado. Então o Evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Os seus próprios irmãos, o que dizem de mim, meus irmãos? Que é louco, que está fora de si, que não está gozando as suas faculdades, de todas as faculdades mentais, está desprovido delas. Observe ainda, Coríntios 1, 21. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus, irmão Jairo, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Cristo foi chamado pela sua família de louco. E Paulo anunciando, ele diz assim, o Evangelho é loucura para o que perece, mas para nós é poder de Deus. E aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha só o verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Eu não tenho tempo de escorrer nesses textos todos e fazer aqui uma aplicação melhor deles, de todos esses versículos, porque seria bastante o tempo que ia usar. Mas olha só, assim como Cristo foi chamado de louco, Paulo também foi, louco porque estava anunciando Cristo que havia morrido e ressuscitado. E os seus próprios irmãos, sua família, não acreditava nele. Olha bem, Marcos 3, volta lá comigo. Marcos 3, e o verso agora 31 e o verso 35. Marcos 3, vou ler o 21 de novo, olha. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Diziam, né? Está fora de si. Verso 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a verso 35 agora. Eu vou seguir aqui, tá? E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe
E teus irmãos te procuram e está lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, esse é minha mãe e minha irmã e minha mãe. Ou seja, a minha família consiste daquele que obedece ao Evangelho. A minha família, de fato, de verdade, consiste daqueles que ouvem a palavra, que obedecem a palavra, que estão em cumprimento da verdade do Evangelho. Olha só, Lucas 6, 46. Olha bem, Lucas capítulo 6, e o versículo 46, o que diz? Olha bem, Lucas 6, 46 diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu mando? O que eu digo? Por que me chama Senhor, Senhor, se não corresponde com obediência? Por que me chama de Senhor, Porque Cristo, Ele nos reconciliou com o Pai e nos fez então ser adotado. A graça de Deus nos alcança de tal maneira que nós temos a adoção. E essa adoção não é que nem no cartório da terra aqui, que vai lá só a adoção no nome, coloca lá e tal. A adoção filial com Cristo é participar da mesma natureza. É algo extraordinário. Participar da mesma natureza. E se eu estou dizendo que eu sou filho do Pai, se eu sou irmão de Jesus, se eu participo da família, como é que eu posso chamá-lo de Senhor e não ser sua família? Como é que eu posso chamá-lo de Senhor e não fazer parte dessa reconciliação, dessa filiação, dessa adoção? E se eu faço parte dessa adoção, eu tenho que responder com obediência. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? É o descumprimento. Não tem sentido isso. Então, primeiro grupo, sua família, que dizia que ele estava, guarda essa palavra, diziam que ele estava fora de si. Guarda essa palavra. Um outro grupo, que também nós vamos encontrar aqui em Marcos 3, era um grupo dos religiosos, fariseus, dos escribas e da multidão. Porque a multidão também teve o mesmo pensamento, com nuances diferentes, mas com o mesmo pensamento. Observe aqui, na sequência da leitura de Marcos 3. Nós vemos o versículo 21 que diz assim, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelo espírito dos demônios expulsa os demônios. Que dizem os homens sobre o Filho do Homem? O que dizem de Jesus? A família está fora de si, está louco. O que dizem mais demais pessoas? Os fariseus, os escribas, aqui no caso, o texto aponta, os escribas, estão dizendo o quê? Que ele tem demônio. Ele expulsa demônios por Beelzebu, o principal. Aí Cristo aqui nesse texto, ele diz assim, e chamando-os a si, disse-lhe por parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? Olha bem, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ele falou de reino, de casa e o próprio Satanás dividido. Onde houver uma divisão, não vai subsistir. Reino espiritual. Se Satanás expulsa Beelzebu, então o principal deles ali há uma divisão. E se há uma divisão, não há força. Onde há divisão, há diminuição. E se há uma divisão, não vai ter como subsistir aquele reino. Numa casa, talvez apontando para a sua família, que estava logo ali junto, dizendo que ele estava fora de si, dizendo, se uma casa. Porque em outra ocasião ele diz, olha, não há profeta sem honra na sua casa, na sua parentela, no meio no seu país, na sua cidade, não tem. Então, se num reino, numa casa, e com o próprio chefe da turma ali, Satanás, for dividido, não há condições de subsistir. E tem mais um detalhe que ficou aqui apontado para eles, porque além de tudo que eles estavam dizendo, e Cristo ensinando, melhor dizendo, ele disse assim, olha, há pecados que serão perdoados. Aliás, todos os pecados são perdoados, a não ser esse aqui, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar é falar abertamente contra o Espírito de Deus,
que as obras que é do Senhor não são do Senhor, de natureza aberta. Claro, um dia eu explico melhor sobre isso daí. No versículo 27 ele diz assim, ó, ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias, com que blasfemem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Aí, no caso, continua a sequência dizendo, chegaram então seus irmãos e disseram, está lá fora sua mãe, não, minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade de meu pai. Muito bem. Na sequência aqui, observe, presta bem atenção. Olha comigo João, capítulo 7. João 7, agora o verso 20. Evangelho de João, capítulo 7, e o versículo 20. Olha só o que diz o texto. A multidão respondeu e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Ele está citando aqui, essa questão aqui é a festa dos tabernáculos. Veja bem, festa dos tabernáculos, e se você olhar o versículo 2, está escrito assim, e estava próxima a festa dos tabernáculos, disseram, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes. Verso 4, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Foi o que eu li agora há pouco, não foi? Então ele vai nessa festa em oculto, em segredo. Num determinado momento da festa, ele vai se colocar em pé e vai dizer, versos 37 e 38, no último dia da festa, que era o grande dia, Jesus pôs-se em pé, clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ele está dizendo aqui sobre o Espírito Santo. Agora, observe o versículo 20 novamente, que a multidão também tinha esse pensamento, assim como aqueles fariseus, como aqueles escribas, eles também tinham esse pensamento. Se você for lá para Mateus 12, 24, vai estar escrito que os fariseus, e aqui em Marcos 3, 22, fala dos escribas. Observe aqui o texto de Marcos 7, verso 20. A multidão respondeu e disse, você tem demônio. Então você está possuído. O que diz de Jesus? Primeiro grupo, está vazio. Guarda isso. Está fora de si. Não está em si. Não está, então está vazio. Está louco. Está desprovido das faculdades mentais, do raciocínio, de uma solidez de raciocínio. Não pode chamar pessoas, juntar gente dizendo que vai acompanhar, que vai expulsar demônio, está fora de si. Segundo grupo, ele não está fora de si, ele está possesso do demônio. Ele tem demônio. Você vê hoje o que as pessoas falam de Cristo? É até temeroso de falar, né? Pessoas chamando Jesus de todo tipo de nome. Pessoas endemoniadas realmente de fato. Que tem coragem de gravar e colocar até em postagem na internet dizendo que Jesus é... Não vou nem falar aqui, tá, meus irmãos? Todo tipo de achincalhamento você possa imaginar. Observe. Então ele tem demônio? Pois é. Então o segundo grupo. Ele está possesso. Dois grupos. Um diz que está vazio. Fora de si. Segundo grupo, tem demônio. Terceiro grupo, é um texto que tem ali em Mateus 14, falando da pessoa de Herodes. Vamos lá comigo, Mateus 14. E o verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 14, versículo 1, diz assim, naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca é aquele que governa uma quarta parte de um determinado espaço, local, reino, enfim. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso estas maravilhas operam nele. Tem algumas mensagens no meu canal que já citei algumas passagens, até inclusive sobre essa daqui. Mas observe, quem representa esse grupo de Herodes? Esse grupo aqui representa os supersticiosos, os místicos
Esse grupo aqui representa aquelas pessoas que têm uma mentalidade espiritualista, uma mentalidade, como é que eu posso falar? As pessoas que estão envolvidas com astral, com zodíaco, como é que chama? Místicos, tem um outro nome que eu queria, não está me fugindo agora aqui. O grupo de pessoas místicas, eu digo por quê? Olha bem, presta bem atenção. Disse aos seus criados, quem disse? Herodes. Este Jesus, ele é João Batista, ressuscitou dos mortos, por isso esses sinais operam nele. Olha bem, esta é a razão dele curar o cego, curar o leproso, curar o paralítico, fazer o cego enxergar, o mudo falar, é porque ele é João Batista. Porque, se você continuar lendo na sequência aqui, Herodes tinha prendido João e colocado num cárcere, amarrado num cárcere e tal, porque ele estava dizendo que não era lícito ele estar com a esposa do seu irmão Filipe. E aí tem aquela passagem, que eu não vou entrar nos detalhes, em que João Batista foi decapitado e colocado num prato ali, etc. e tal. Só que na mente dele, mística, supersticiosa, ele apontou, ele é João Batista. Ele foi taxativo. Ele não talvez seja, ele fala assim, ó, este é João Batista, ressuscitou dos mortos e por isso essas maravilhas operam nele. Leia comigo João, capítulo 10 e o verso 41. João, capítulo 10 e o verso 41, que diz, e muitos iam ter com ele quem? Com Jesus. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. 42. E muitos ali creram nele. Olha bem, na verdade, João não fez sinal algum, mas disse toda a verdade sobre Jesus. Por que Herodes então entendia que talvez não, que Jesus era João Batista? Uma mente mística, misteriosa, levada para essas questões espiritualistas e espíritas de fato. Ele não está querendo dizer que ele era Deus ressuscitado. Ele está dizendo que era João Batista que ressuscitou, por isso aqueles sinais aconteciam. Porque provavelmente alguém que vem do mundo dos mortos, ele vem com poder. Eu tenho até mensagem que prego falando sobre isso. Que nós viemos do mundo dos mortos em pecado e ofensa, agora temos poder, o poder do Evangelho. É isso que eu quero dizer. Mas observe, preste bem atenção. Superstição, misticismo, espiritismo, porque na verdade muitas pessoas, muitas e muitas religiões, comparam, equiparam, colocam Jesus no mesmo patamar de Buda, Krishna, Maomé e tantos outros aí. Na verdade, se você for conversar com alguém que é um espiritualista, qual é a diferença de espírita e espiritualista? O espírita, por assim dizer, é aquele que crê na reencarnação como espiritualista, mas o espírita ele fica mais aos meios de consulta aos mortos e assim, nessa área. O espiritualista já leva para o lado de consulta aos mortos, reencarnação, os elementos, já vai para o lado dos elementos da terra, plantas, etc. Tem uma série de coisas aqui, o astral, o mundo extracorpóreo, viagem astral, uma série de coisas aí que lá nós temos de explicar aqui tudo, mas é mais por aí. Então, essas pessoas, elas pensam o seguinte, se você conversar, por exemplo, eu tinha uma pessoa que queria me levar para aquela seita Rosa Cruz, quando eu tinha 20 e poucos anos, e eu pregava para esse homem, e ele queria de toda forma que eu fosse iniciado nessa religião, seita, né, Rosa Cruz. E ele dizia o seguinte, não, ele e outros mais, né, dizem que de tempo em tempo reencarna o mesmo espírito que reencarna em outro homem. Por exemplo, tinha Buda que morreu e reencarnou em fulano. Aí tinha fulano que morreu e reencarnou em ciclano. Aí reencarnou em Cristo, Jesus, que morreu e reencarnou em fulano, e que reencarnou em ciclano. Então esse grupo aqui, primeiro grupo, os familiares. Segundo grupo, os religiosos, que tinham a lei, podiam aplicar, entender, aplicar, mas eles estavam blasfemando. Terceiro grupo, os místicos, que hoje ainda falam de Jesus como um Jesus cósmico,
Pesquisa para você ver como é que eles falam, o que eles dizem de Jesus. Equiparam Jesus com Maitreya, equiparam Jesus, diz que ele é aquele que vai vir, mas na visão espiritualista, mística, voltada por essa área esotérica, essa palavra que eu queria lembrar aquela hora. Parecia esoterismo, para o esotérico, para tudo isso. Então é um Jesus que eles, inclusive no Espiritismo, eu estou dizendo porque eu participei, eles não falam de Cristo, eles falam do Cristo. Ah, por causa do Cristo. Porque tem ele, tem outro, tem outro, tem outro. Quando eu falo de Cristo, estou dizendo que é do Senhor Jesus. Mas eles têm essa mentalidade. Ele veio, ele é um ser especial, etc, etc. Mas não é Deus. Não é o Filho de Deus que se fez carne. Então olha bem a mente de Herodes. Ele só faz sinais porque ele é João Batista que ressuscitou. Mas o próprio texto diz que João Batista não fazia sinais algum, João 10:41. Por quê? Agora ele veio de um mundo lá com mais poder, ele tem mais luz, ele foi iluminado, ele foi, purificado, inundado de alguma forma de conhecimento. E nós temos visto hoje pessoas que pegam a Bíblia, você pode ver na televisão, pessoas que têm um momento ali que vão fazer agora uma consulta com o astrólogo. Aí o astrólogo, hoje tem o salmo de hoje é dos anjos. O salmo de hoje é para não sei o quê. Você vai usar a pedra tal, a flor tal, a roupa de tal cor, o elemento tal, a canela, não sei o quê. Como eu falo, lembra do espiritualista que eu falei? Os elementos, isso, e você não deve usar tal cor, nem tal cor, nem tal cor, e o salmo de hoje é o salmo tal. Esse é o salmo poderoso. Pegam a palavra de Deus e mistificam o que dizem de Jesus. Dizem que Jesus é esotérico. Tem muita gente há muito tempo pregando um Jesus esotérico. E, pasmem, no meio da igreja evangélica cristã, muitos por falta de conhecimento e outros por ser vergonhice mesmo, aplicam estas nuances para chamar atenção, para ganhar adeptos, para crescer em números, mas não crescem em conhecimento e graça de Deus. Um Jesus místico, que serve para... eu vou ler o Salmo 91. Você pode ler a palavra, não há problema nenhum, meu irmão. O negócio é colocar isso num patamar de esoterismo. E não é assim com o nosso Senhor. Se você olhar para o capítulo 21 de Lucas, ou melhor, de Mateus, pertinho aqui, Mateus, quando Cristo está entrando em Jerusalém, montado naquele jumentinho, Lucas 21, 10 e 11, está escrita a seguinte frase: E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ele é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Ele é Jesus, o profeta. Não falaram que era Jesus, Cristo, o Messias, ungido, aquele que havia de vir. Ele é o profeta de Nazaré da Galileia. Quem é este? O que dizem de Jesus? Ele pergunta para os seus discípulos: olha, uns estão dizendo que são João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. A sua família dizia o quê? Está fora de si. Está louco, está fora de si. Vazio de si. Para os fariseus, para os escribas, para os religiosos, quem é ele? Possesso por demônio. Está cheio de demônio. Para uma mentalidade mística, esotérica, ele é mais um. Ele é aquele que veio do mundo dos mortos agora e faz sinais. Ele é um agora que está aqui, numa forma, hoje vem como Krishna, depois vem como Buda, depois vem como Cristo, depois vem como Confúcio, ou como sei lá quem tanto. Então na mente de muitos é assim. Inclusive no meio do povo que se diz cristão, não conhece Cristo como ele é Cristo, Filho do Deus vivo, Deus Filho, que se fez carne, foi até a cruz, morreu na cruz, se fez pecado por nós. Na última mensagem, na hora, no afã da pregação, eu falei, ele se fez pecador por nós. Não, 2 Coríntios 5:21, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos de justiça de Deus. No afã eu falei, fez pecador. Pecador não, fez pecado por nós, assumiu o pecado por nós. Não o Cristo místico, que você tem lá um altar, para o Espiritismo tem lá um altar. Aí chamam com vários nomes, pai não sei o que, pai não sei o que lá, e outros nomes, etc. Ou então vai na outra seita oriental, não, é o mesmo, é o mesmo. Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. Agora observe. Quem é este?
Quem é este? Quem é Cristo para as pessoas? Quem é para nós, para a igreja, para o povo? Para muitos, eu vou repetir, para muitos por aí, ele é apenas um que vai enriquecer, ele é um que vai deixar a pessoa bem. Realmente, ele pode fazer isso, mas é isso que nós temos esperança em Cristo, é nisso que nós confiamos toda a nossa esperança em Cristo. Quem é Cristo para você e para mim? Quem é? Observe. Primeiro grupo, família. Segundo grupo, os religiosos. Terceiro grupo, os místicos. E é triste saber que tem crente fazendo, ensinando, né? Usando técnicas orientais até, viagem astral, regressão. Já viram isso? Vamos fazer regressão, para fazer cura interior. É triste isso, meu irmão. É triste. É triste. Estamos no tempo final. Observe agora Mateus capítulo 3. E o verso 16 e o verso 17. Mateus 3, 16 e o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Eu pulei a 3, né? Estava no 4. 16 e 17. Deixa eu só achar aqui, me perdoe. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Olha bem. Quarto grupo. O Pai e a Igreja. Por que eu estou falando do Pai e a Igreja? Eu li o texto aqui que fala do Pai. Jesus foi ser batizado, João Batista olhou, não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, não, deixa cumprir assim, vai lá e é batizado. Veio um espírito de forma corpórea de pomba sobre ele, e o texto diz que viu uma voz dizendo o seguinte, a voz é esta, e eis uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele não é cheio de demônio, não está fora de si, ele não é um esotérico que vai mudando conforme a religião, conforme o gosto do povo, não. É o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Comprado quer dizer, eu tenho meu prazer, deleite todinho nele. Filho, e tem mais uma coisa. Existem outros textos que nós vamos ler, que fala exatamente daí para diante. Observe comigo Mateus 17, verso 1. Mateus capítulo 17, versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. De novo a voz do Pai, que saiu da nuvem luminosa. Imagino que seria uma nuvem dessa aí que Cristo voltará. Imagina bem agora. Ele pega Pedro, Tiago e João, sobe ao monte, em particular só os 3, e se transfigura diante dele. Eles veem Cristo em glória, em poder, de uma forma extraordinária ali. E quando ele vê Pedro, fica ali, aquela situação toda, ele fala: Bom é que estamos aqui, Senhor. É bom estarmos aqui contigo. Vamos fazer 3 cabanas, uma para Moisés, uma para Elias, outra para o Senhor. Olha, Pedro, ele não é semelhante a Elias, nem semelhante a Moisés, ele é superior, inigualavelmente, infinitamente. Esse é aquele que o Pai diz aqui: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. Então, olha a perspectiva que ele foi visto. O que diziam de Jesus? Está em demônio. O que diziam de Jesus? Está fora de si. O que diziam de Jesus? Seja João Batista, ressuscitou, é um místico aí. O que diziam de Jesus? Agora, o que diz o Senhor Deus Pai? É o meu Filho amado em quem tem todo o meu prazer. Dei ouvido a ele.
Por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Olha bem, presta bem atenção agora comigo. Vai lá para João 12, Evangelho. João, capítulo 12. E o versículo 27. João 12, verso 27. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Olha bem, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai-o. E a voz vem. Então veio a voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outro dizia, um anjo falou. Olha a falta da percepção daqueles que estão caminhando com Cristo, seguindo com Cristo. Lembra da multidão que eu falei agora há pouco? A multidão dizia o quê? Tem demônio. Quem é que quer te matar? A multidão muitas vezes está ali, mas não entende, não conhece. E as massas vão sendo levadas e não conhecem. A voz do Senhor vem, é um trovão, ou então um anjo. Agora só olha bem o que Jesus disse. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. O que diz os homens ser o filho do homem? João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Está fora de si. Tem demônio. É um místico que agora é Buda, daqui a pouco é... Que o pai diz dele: é meu filho amado, que vocês devem ouvi-lo. Eu disse que agora aqui a perspectiva é do pai e da igreja. Porque o pai e a igreja não podem falar língua diferente. Então pega comigo agora Mateus 16, o mesmo texto que nós começamos nessa mensagem, que nós pegamos o versículo 13. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Agora vai comigo, vamos seguir aqui na sequência. E eles disseram, os discípulos disseram, uns falam que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora aqui para a igreja, está falando com os discípulos, os apóstolos, que são aqueles que vão fundamentar a igreja. Nós somos construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A pedra angular da esquina é Cristo, e nós não temos outro fundamento que não seja Cristo, e crescemos com uma edificação, tijolinhos ali que vão crescendo, pedras que vão encaixando uma na outra, na doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E vós, a base, o que vocês dizem? Quem dizeis que eu sou? Olha bem isso que eu vou dizer agora. Porque muitas vezes a igreja não diz isso. Ela fala que diz, mas de fato não diz isso. E Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa fala tem que ser conectada com a fala do Pai. O Pai disse: ele é meu filho amado. E a igreja tem que responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conectou esse quarto grupo, o Pai e a igreja. Vai dizer: ele é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Porque quando nós entendemos que Cristo é o Filho do Deus vivo, nós entendemos não pelos nossos méritos, mas o próprio Deus que nos faz entender, nos revela isso, nos abre o entendimento para isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas do Filho diz: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, verso 6. Isso que a igreja diz: ele é eterno, ele é soberano, ele é santo, ele é Deus encarnado, ele é Filho de Deus que foi encarnado, ele é Cristo, o Filho, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Leia comigo, Filipenses 3 e 10. Filipenses, capítulo 3. E o versículo, Gálatas, Efésios, Filipenses. 3 e o verso 10. Observe o que diz Filipenses 3, 10 e 11. Leia depois tudo antes, depois, para ter melhor contexto. Eu não tenho tempo de fazê-lo agora. E seja achado nele
em Cristo. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo, olha bem, presta atenção nesse texto aqui, nesse verbo aqui, ó, verbo conhecer, para conhecê-lo. Quem é Jesus? O Filho do Deus vivo. Para conhecê-lo, e o que mais? Não para aqui, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Porque o poder que ressuscitou Jesus, do Espírito de Deus, é o mesmo que nos tira do mundo dos mortos do pecado. Quando o homem não conhece o poder da ressurreição, ele não consegue vencer o pecado. E só vencemos o pecado por causa da ação do Espírito na nossa vida, que nos ressuscita e nos enche e nos faz caminhar com Ele. Embora tenhamos ainda o corpo do pecado, e falhamos e fraquejamos, mas não vivemos no pecado por causa dessa ressurreição que experimentamos com Deus, em Cristo Jesus. E permita-me falar uma coisa aqui sobre ressurreição e ressuscitação. Há diferença entre ressurreição e ressuscitação. Eu já fiz ressuscitação algumas vezes na minha profissão. Quando chegava alguém lá com infarto e nós tínhamos que fazer a manobra de ressuscitação. Tínhamos que colocar a pessoa numa maca, ou eu já chegava numa maca, e fazíamos ali a massagem cardíaca, colocávamos o ambu, e depois entrava com o O2, e no próprio ambu ali, depois entubava, e tá parando, e faz massagem, quanto tempo? Até deu 3 minutos, e entra com adrenalina, aquela correria, isso chama-se processo de ressuscitação em enfermagem, em medicina também. Isso é ressuscitação. Ressurreição é outra coisa. Ressurreição é um indivíduo morto. E Cristo vai lá e ressuscita. Como nós estávamos mortos em pecado, Ele nos ressuscitou. A primeira ressurreição. E haverá a segunda, onde todos vão ressuscitar. Uns para desprezo e vergonha eterna, e outros para a eternidade com Cristo. Então, experimentar a ressurreição com Cristo é viver em Cristo e vencer o pecado. Então, o resumo é esse. A família de Jesus dizia, está vazio, fora de si. Para os religiosos, fariseus e escribas, e também para aquela multidão, para muitas multidões, dizia, está com demônio, está com Beelzebu, está cheio de demônio. Para Herodes, está cheio de misticismo, de esoterismo. É uma continuação da reencarnação, de grandes mestres assim, astrais e etc. Para o Pai e para a igreja. Ele não está fora de si, tão um pouco cheio de demônio, tão um pouco é um místico esotérico, ele é cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi pelo Espírito conduzido ao deserto. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, 18. Olha bem. E aqui eu vou concluir. E essa minha conclusão, ela está em João, capítulo 3, verso 31 a 36. João, Evangelho, capítulo 3, verso 31, até o verso 36, que diz assim a Sagrada Escritura. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, todos os demais outros que possam falar, vem de baixo. Mas aquele que vem de cima, que vem do alto, é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Olha bem, pega essa palavra, ninguém. Aquele que o aceitou, o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ora, falou que ninguém aceita, e aqui fala que aceitou. Não, ninguém aceita até que ele revele, o Pai revele o Filho aponta o Pai, e o Espírito Santo mostra toda essa verdade. É uma ação tremenda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Então ele não está cheio de Beelzebu, nem vazio de si, nem fora de si, e nem cheio de esoterismo. Não, Deus não lhe deu o Espírito por medida, gota a gota, não. Não lhe deu o Espírito por medida. Ele tem a plenitude de Deus. Observe. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não um místico. Não um filho que eles dizem que é Beelzebub. Não um que está cheio de si, ou fora de si, melhor dizendo, vazio de si, cheio de louco. Não. No Filho de Deus. Claro que os irmãos de Jesus depois foram salvos, evidentemente. Nós temos até irmão dele que era apóstolo e tal. Sua mãe estava no cenáculo quando derramaram do Espírito lá em Atos 2, enfim. Claro que é salvo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é Deus que revela e mostra. E observe bem. Só que olha o 31. Aquele que vem de cima é sobre todo. Ele vem de cima. E aqui eu concluo dizendo, e essa frase deve estar em nós, assim como Pedro disse. Quando nós pensarmos, ou formos falar, ou formos rebater, ou ensinar alguém sobre Jesus, nós temos que dizer assim, dizer sempre, digamos sempre isto: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.